Boa noite, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa. Seguindo o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente faz toda semana, cabe a mim falar hoje do capítulo 16, cujo título é Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, nesse título, já no título, a gente tem uma palavra que é Mamon, que era uma palavra em hebraico que significava dinheiro ou fortuna. Então, muito interessante Jesus ter colocado isso para nós, para a gente pensar um pouco sobre isso, que não se pode servir a dois deuses de uma só vez. E a gente sabe que o dinheiro, ele não é ruim, ele é uma energia. E cabe ao ser humano, de acordo com o livre-arbítrio que ele tem, de decidir se quer usar para o bem, se quer usar para o mal, como ele pretende fazer isso. Então, nós vemos aqui nesse capítulo a questão da riqueza como uma prova moral muito difícil, mais difícil do que a miséria. Por quê? Porque a riqueza, ela tem a fascinação, as tentações que ocupam a mente da pessoa e provoca uma falsa ideia de poder, de que pode tudo. E a gente sabe que o que a gente leva daqui, né, na nossa evolução, é o desenvolvimento moral, é o desenvolvimento evolutivo que a gente busca, elevando o nosso espírito sempre, na busca de sermos pessoas melhores, de acordo com o nosso propósito, o nosso sentido de vida, a missão que nós viemos fazer aqui. Tudo isso importa bem mais do que os bens materiais. Mas não é assim, a gente não está contra os bens materiais. Sim, nós sinalizamos para o apego. O apego, sim, que é algo que acaba atrapalhando a vida da gente, porque o apego aos bens materiais, ele significa que a gente coloca o dinheiro acima de outras coisas, né? E acaba vivendo uma vida da matéria e acaba esquecendo outras coisas importantes. E justamente nós temos o corpo, né, a nossa matéria, porque nós precisamos transitar, né, pelo mundo, tendo ferramentas para que a gente possa executar aquilo que a gente veio fazer. E por isso a gente tem essa questão da matéria e do corpo. Mas quando a gente desencarna, nem o corpo a gente leva, e nem os bens materiais, porque vocês sabem que caixão não tem gaveta. Então, quando nós estivermos lá do outro lado, simplesmente eles vão perguntar: o que de bom tu fizeste? Quais tuas obras? Quais bons pensamentos, boas ações tu fizeste? E não aquilo que tu acumulaste, porque isso é transitório. A gente sabe que os bens materiais, eles são transitórios e os espirituais, eles são permanentes, eles ficam. Tanto que, pelo Espiritismo, nós sabemos que nós temos a pluralidade das nossas vidas. Significa que nós temos muitas vidas e, de acordo com o nosso desenvolvimento, nós vamos vivendo aquelas vidas e aprendendo, como a gente está aqui agora. Nós estamos numa palestra Casa Espírita, mas todos nós, inclusive eu, estamos aprendendo nesse momento, como se fosse uma escola, porque nós sabemos que o planeta Terra é uma escola, né? Pela sua dimensão, ainda não é um planeta perfeito, mas é de provas e expiações. Então, nós temos muito a aprender ainda. E muita gente se pergunta, né, por que todas as pessoas não são igualmente ricas ou igualmente pobres?
Isso, na verdade, vem muito do que esse capítulo fala, da inteligência, do caráter de cada um. Através da nossa inteligência, a gente acaba construindo, né, através do progresso, da lei do progresso e do trabalho, a gente consegue construir coisas e desenvolver isso através da nossa inteligência. Então, algumas pessoas fazem isso mais rápido, outras pessoas ainda têm um outro desenvolvimento. Então, nós sabemos que há, sim, desigualdades, né, de riqueza no nosso planeta, mas que isso não diminui a nossa vontade em evoluir, a nossa vontade em sermos melhores, em aprofundarmos aquilo, as questões que a gente vem quando nasce, e a gente se pergunta quando é pequeno, quem sou eu? Por que eu estou aqui? Né? O que eu estou fazendo aqui? Então, são perguntas filosóficas, mas são perguntas cruciais para a gente estar aqui nesse caminho. Então, como eu falei que nós temos a pluralidade da existência, muitas vezes nós somos pobres nessa vida, porque lá atrás, numa vida passada, a gente utilizou mal o dinheiro, né? Ou gastamos demais, ou por algum motivo ou outro não demos valor suficiente para ter um equilíbrio. E nessa vida, então, nós viemos dessa forma para que a gente aprendesse realmente a utilizar essa energia. E então é um resgate, né? Como a gente chama, quando a gente olha para trás e vê, sente aquilo que a gente deixou de fazer, a gente está num resgate. Assim também, uma pessoa que tem muito dinheiro nessa vida, provavelmente ela soube lidar com isso, né? Ela soube ter atento o bom senso para usar, né, no dinheiro. Então, a verdadeira propriedade, irmãos, ela é de acordo com o que Jesus nos dá de informação e de mensagem. A verdadeira propriedade é tudo que vem da alma, né? A nossa inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, e é nisso que a gente deve focar, né? É nisso que nos torna com aquele brilho a mais que a gente vê quando a gente encontra uma outra pessoa na rua, a gente dá um bom dia, mesmo que a gente não conheça aquela pessoa, mas a gente está fazendo o bem para ela, talvez o dia dela não estivesse tão bem, né? Então, a verdadeira propriedade é essa, né? E não adianta, às vezes, a gente querer se enlouquecer atrás de bens materiais, porque são transitórios. A gente sim deve ter o equilíbrio, o bom senso, né, a ponderação, para que a gente possa dar devido valor às coisas, né? Nem tanto dinheiro, nem tanto só espiritual também, mas a gente, como a gente está num mundo terreno, sim, a gente pode utilizar e construir obras fantásticas, né? E nesse momento que a gente constrói as obras fantásticas, a gente está ajudando os nossos companheiros de trajetória, e essa é a nossa função. A nossa função aqui é não só pensar em nós, mas também ajudar as outras pessoas, como a gente está fazendo essa noite aqui. Então, fiquem com Deus e que assim seja.